Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e trago aqui pra vocês essa brincadeira, né? A explicação dessa brincadeira que há mais de 40 anos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e você não pode confundir jamais, né? Sou Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de alguém que conectou com seu propósito e mudou não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades para serem considerados referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração pra você. A gente acredita que experiências compartilhadas podem guiar você em novas possibilidades na sua vida. Por isso a gente traz gente muito especial pra sentar nessa mesa. Então a gente convida você para vir conosco nessa jornada de conhecimento e transformação e que esse episódio de hoje te leve clareza, te dê clareza aonde você pode chegar na sua vida. Então a gente vai fazer a apresentação aqui da nossa convidada. Hoje a gente tem o imenso prazer de receber uma convidada que é um verdadeiro exemplo de coragem, determinação e visão empreendedora. Ela nasceu em Terenos, no interior do nosso estado, pequenininha, vendia verduras nas ruas, trabalhou em lojas e chegou a gerente de banco, mas sua verdadeira guinada veio quando decidiu deixar a estabilidade no emprego e se lançou no mundo dos negócios por conta própria. E foi uma das escolhas mais do que certeiras, pois a tornou uma das maiores mulheres empreendedoras do nosso estado. Com mais de 30 anos de experiência no mercado joalheiro, ela construiu uma impressionante rede de lojas de joias, semijoias e ótica, à frente de marcas respeitadas como Praticia, Inel Classic, Badulac Acessórios, e ela lidera uma equipe com quase 100 funcionários e coordena mais de 5.000 revendedores. Pode ir, Sabrina. Tá bonito. Em uma de suas viagens, especificamente para Marrocos, ela se inspirou para trazer para Campo Grande a Casa Blanca, Adega e Bistrô. Já fui lá, gente, é muito gostoso lá. Que é a primeira tartuferia que vende tartufos, ou seja, trufas, da cidade e do estado. Mais do que uma empresária de sucesso, ela é diretora da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, diretora do Sind Varejo e membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Gente, olha só. Além de empresária, ela é escritora, palestrante motivacional e uma voz ativa no empoderamento feminino. Com o seu lema, "O mundo abre caminho para quem sabe onde quer chegar", ela também é coautora de 3 livros e autora do inspirador Vendendo Felicidade. Casada com o empresário César França, mãe da Amanda e do Alexandre, ela equilibra sua vida pessoal e profissional entre os diversos empreendimentos de sucesso. Então vem com a gente tomar esse tereré e aprender muito hoje sobre empreendedorismo com a Leni Fernandes. Seja bem-vinda, Leni, ao NovoCast. Muito obrigada. Ai, legal. Tô feliz demais, hein? Já tô animado aqui, gostei dessa introdução, né? Introdução. Espero que vocês estejam com papel e caneta, né? Porque a gente, além de inspirar, quer trazer clareza pro seu caminho. Ó, Leni, uma das coisas que me chamou atenção aqui nesse começo foi esse lema aqui: o mundo abre caminho para quem sabe onde quer chegar. Muito bom, muito forte, né? Esse lema. Fala pra gente, como que surgiu, de onde surgiu esse lema, como é que ele surgiu pra nossa audiência aqui? Essa frase eu fiz um curso do Dale Carnegie. E foi no Dale Carnegie que eu peguei essa frase e me adotei ela para mim, né? Porque realmente ela é muito profunda e o mundo abre caminhos para quem sabe onde quer chegar. Quem não sabe, qualquer lugar serve, né? Então, se você tem foco, se você tem determinação, você chega aonde você quer. E como é que, nessa parte, né, muita gente se perde nisso, né, onde quer chegar, né, muita gente não sabe nem onde tá, para saber, e principalmente empreender exige muito disso, né, você saber onde você tá e saber onde você quer chegar. Como você define, assim, por exemplo, pra gente, uma pessoa que tá perdida e precisa dessa clareza, 3 passos, assim, importantes pra pessoa conseguir descobrir onde ela quer chegar, como é que ela começa? Em primeiro lugar, você tem que se olhar no espelho e perguntar quem é você. Essa é uma pergunta difícil, né? O que você quer ser daqui 10 anos? Aonde você quer chegar? E partindo daí, você realmente definir metas, ir atrás, correr e fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas.
Esse seria um primeiro passo, assim, já para começar. Exatamente. É porque o empreendedorismo dá essa liberdade, né? Essa liberdade de, assim, você pode... Ó, por exemplo, você pode não ser médico, mas ser dono de um hospital. O empreendedorismo consegue fazer que você faça isso, né? Verdade. Porque você fez muitas coisas, né? A gente estava conversando aqui, você foi gerente de banco, né? Vendeu frutas quando era pequenas e agora acabou nesse império de joias, assim. No começo você imaginava que dava... Onde você poderia estar hoje, lá no comecinho, você já imaginava isso? Quando que você descobriu onde você poderia chegar? Isso, boa. Em que fase da tua vida? Olha, o meu sonho era ser médica. E eu venho de uma família muito humilde, né? De 8 irmãos, né? Todos batalhadores, hoje são vencedores. Mas meu pai não tinha condições de pagar a minha faculdade. Aí eu pensei, puxa vida, eu não vou ser médica, mas eu vou fazer alguma coisa que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, qual que foi o meu lema inicial? Servir. Eu quero servir, fazer a diferença na vida das pessoas. E foi o que eu procurei fazer. Então, eu entrei no banco, tudo que eu procurei fazer na minha vida, desde os meus 12 anos, a minha carteira assinada, com 13 anos minha carteira foi assinada. Eu estava com 13 anos, naquela época podia, né? E eu sempre fiz com excelência. Então, tudo que você for fazer na vida, faça bem feito. Seja determinado, tenha foco e faça além do que as pessoas fazem. Então, porque se você faz além, você aparece. Se você faz por fazer, você é mais um do mesmo. Então, você tem que realmente fazer a diferença, em primeiro lugar, na sua vida e na vida de quem está à sua volta. Então, isso faz uma diferença e foi o que eu sempre procurei fazer. Tudo com excelência. Desde a escola, eu sempre fui a primeira aluna. No meu trabalho, eu fui balconista, eu era a melhor vendedora, sabe? Eu fui gerente de banco, eu entrei no banco, eu coloquei o pé no banco, o gerente, eu fui fazer a ficha, né? O gerente falou assim, você tem experiência? E eu com 17 para 18 anos, eu falei, olha, meu senhor, experiência eu não tenho, mas eu tenho muita vontade de vencer na vida. Ele falou, você começa amanhã. Uau! Bom. E eu entrei no banco, fui para o almoxarifado, como sempre, aí já me colocaram como secretária de gerente, e aí eu descobri que para mim ser gerente eu tinha que ser caixa. Aí eu cheguei no gerente e falei, eu quero ser caixa. Ele falou, não, mas você é gerente, você é secretária júnior da loja, do banco. Eu falei, não, mas para mim ser gerente, eu entrei aqui para ser gerente. Aí eu saí, daí ele arrumou 2 pessoas, colocou no meu lugar, e eu fui ser caixa, e com 3 anos eu era gerente. Então, com 5 anos de banco, eu me tornei gerente do Banco Itaú. A gente percebe, assim, que você tem muita determinação e foco, que é essencial. Mas, além disso, a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Em que momento você foi buscar esse conhecimento que a gente percebe que você tem isso hoje? Olha, o conhecimento é uma busca constante. Então, todo dia eu zero não sabendo de nada. Então, eu vou sempre buscar as coisas, sabe? Inovar. Porque se você achar que você sabe tudo, você não sabe nada. Então, você sempre zera e começa tudo de novo. Por exemplo, começa um mês. O mês que está começando para o vendedor é um novo emprego. Se ele não pensar que é um novo emprego, ele ir atrás, ele não vai conseguir vender. Sabe? Então, nós temos que zerar todos os dias e recomeçar, estar aberta a aprender com o executivo, aprender com a sua empregada de casa, aprender com todas as pessoas. Então, essa é a minha visão. Aprendizado diário. Ô, Leni, e aí você ficou no banco quantos anos? Fiquei 10 anos no banco. E quando que foi o start ou o motivo que... Porque né, você devia ter uma carreira boa, consolidada. Como que você pensou, cara, eu vou sair do banco e vou começar a empreender? Como que surgiu essa... Então, no banco, o banco para mim, eu amava o banco. E amo até hoje. Até hoje eu sonho com o banco. Você amava bater meta, vender? Olha, eu era a melhor vendedora de seguro. Uau. Meu pai levava meu almoço e na hora do almoço eu vendia seguro. Eu fui campeã nacional em venda de seguro, eu trabalhando no caixa. No caixa, eu almoçava em 15 minutos e ia vender seguro. E no caixa, os meus clientes, eles gostavam tanto de mim que eles esperavam eu conseguia vender seguro no caixa.
no caixa. Que não era tão habitual. Hoje acho que já é, né? Mas... Eu nem sei. Mas olha, naquela época, porque as pessoas tinham muita pressa e tal, né? Aquela filona. Caixa era pra pagar conta, não pra comprar produto. Não pra comprar produto. Mas eu conseguia, eu tinha um carisma, eu servia as pessoas. As pessoas, o meu caixa sempre era aquela fila grande. Por quê? Porque eu resolvia. Porque, olha, o que dá, dá. O que não dá, não dá. Não adianta enrolar o cliente. Então, no banco, eu sempre fui muito transparente. Então, eu, como gerente de banco, o cliente chegava para pedir um empréstimo. Eu orientava ele como fazer, como ele negociar lá fora sem pegar o empréstimo. Olha. E com isso eu salvei. Você não só batia a sua meta, você pensava no ser humano. Eu salvei muitas empresas com isso. E até hoje tem pessoas que falam, Leni, graças a você eu não quebrei. Por quê? Eu orientei a pessoa a negociar lá fora sem pagar juro para poder sobreviver. E aconteceu muito isso no banco. Muito. Cara, é muito legal quando você traz isso, porque você colocou aqui o servir. E as pessoas que realmente têm sucesso em algo, a gente não está falando sucesso relacionado a financeiro, sucesso em todos os sentidos, né? A gente vê que essas pessoas sempre ajudam outras pessoas a chegarem onde ela quer. Isso que você está trazendo é muito importante, porque você ajudou várias pessoas a chegarem onde elas queriam, a não quebrarem, a verem algo que elas não estavam enxergando. Isso eu acredito que refletiu muito no que você tem hoje de resultado, né, Lenir? Olha, eu tenho certeza, porque o que você faz, você colhe, sabe? Então, não tem como você plantar e não colher. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Se você planta o não boa, você colhe o não tão boas, né? Então, e de uma semente vira uma árvore. Então, você colhe em abundância, sabe? Então, isso aí é bíblico, né? É bíblico você plantar e colher. Mas aí você falou que você amava o banco. Mas aí como que foi, então, essa rachadura com o banco? Então, eu fiquei entusiasmada com o banco, né? Então, o que aconteceu? Então, eu ganhava muito dinheiro no banco. Eu ganhava muito mesmo, que eu vendia muito seguro. O banco era o meu escritório, sabe? Então, eu fazia do banco o que eu queria realmente e eu mostrei que veio. Eu tive que tirar eu sou corretora de imóveis, tive que tirar o Cresce lá dos imóveis lá, porque eu vendia imóveis também. Vendia tudo! Nossa, só não vendia a família. Então, eu tô te falando, eu amava o banco. Legal. E aí, uma vez chegou um cliente para mim e falou assim, Leni, você não quer vender joias? Eu falei assim, olha, eu não tenho capital. Ele falou, não, eu te dou uma peça consignada e você começa. E aí, ele me deu um brinco. E desse brinco eu vendi, aí comprei a minha primeira peça e comecei com um brinco vendendo, sabe? E aí eu comecei a vender muito no banco. Mas por que eu vendia muito? Eu chegava no banco 6h30, 7 horas da manhã, fazia o que eu tinha que fazer, pagava compensação. E 6 horas da tarde, ao invés de eu ir para minha casa, como meus amigos iam, eu ia vender. Então, até as 10 horas da noite, eu fazia visitas. Era o trabalho depois do trabalho. Era o trabalho depois do trabalho. Só. Então, aí eu me destaquei muito. Então, eu estava depositando muito dinheiro na minha conta, tudo. Então, com isso, meus amigos começaram a ficar tudo de olho em mim, sabe? Aí eu falei, meu Deus, agora eu tenho que decidir. Ou eu fico no banco ou eu saio. Aí eu pensei, eu vou me arriscar. E aí eu percebi que dava muito dinheiro a venda, né? Porque o vendedor é a melhor profissão do mundo. Você faz o salário que você quer fazer. Se você quer ganhar 10 mil, você ganha. Se você quer ganhar 200 mil, você ganha. Porque é você ir atrás, é você correr, é você plantar, você colher, sabe? Então, o vendedor é maravilhoso. Daí eu falei, eu vou sair do banco. Aí eu saí do banco com muita dor no coração. E no dia que eu saí do banco, eu fiz 3 visitas e vendi para 2 pessoas, sabe? Então, eu não deixei a peteca cair. Só que me aconteceu um fato muito interessante. Eu perdi meu sobrenome. Como assim? Era Leni do Banco Itaú. E aí, Leni da onde? Aí, atendi o telefone. Alô, Leni da onde? Eu falei, e agora? E agora? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Daí, inventei. Falei, olha, daí meu marido tal, falou, vamos colocar Inel, porque Inel é o contrário de Leni. Olha, eu não percebi. Inel é o contrário de Leni. Aí, vamos pôr Inel Joias. Eu falei, Inel, anel, né? É mesmo, Inel Joias. Aí, no início, eu não tinha isso, né? Aí falou, Leni da onde? Eu falei, Leni de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque eu não sabia o que falar.
o que falar, sabe? Eu falei, poxa vida, e agora? Aí inventamos a Inel. Então, ficou Leni da Inel Joias. Então, o meu sobrenome, daí, em vez de ser Leni do Banco Itaú, que tinha um valor incalculável, aí virou Leni da Inel, sabe? Então, essa transição foi um pouco dolorosa, sabe? Porque não é fácil você fazer um largar nome... o certo pelo incerto, né? Exatamente. Você Realmente. falou para Sabe? mim agora sobre uma passagem bíblica, e hoje eu estava vendo uma passagem muito interessante em Tessalonicenses, que ele fala sobre os amigos que você tem, né? Então ele fala, se você anda com alcoólatra, se tornará um. E não tem como você mudar essa estrutura. E eu falo muito sobre um ambiente. Como você conseguiu construir isso dentro de um ambiente bancário, onde as pessoas estavam focadas naquilo, e como você falou, saíam dali, iam para casa, ou iam tomar uma cerveja, ou iam para os amigos, não pensavam no trabalho depois do trabalho. Como você conseguiu manter essa mentalidade ali dentro e construir essa estrutura? Olha, na época e até hoje, né, eu tinha um foco, sabe? Eu queria fazer o além, porque cumprir uma tarefa é fácil. Agora, você fazer o além, que é o que eu sempre busquei fazer em todas as minhas tarefas, fazer a mais do que as pessoas faziam. Então, os meus amigos iam embora às 18 horas. Eu não, eu ia embora para casa às 22. Mas o que aconteceu com isso? Eu me destaquei. Eu ganhei mais dinheiro do que eles, eu incomodei, sabe? Então, mas faz parte do jogo. Porque se você planta, você colhe, é o que eu falo. Plantei e colhi, sabe? Então... Você se espelhou em alguém para isso, Leni? Ou era um foco somente seu que você cresceu com isso? Você tinha um mentor, alguma livros? referência? Olha, minha referência maior, Silvio Santos. Olha aí, que referência. Olha, estudei toda a história dele e falei, olha, eu vou ser uma Silvio Santos. Sabe? Silvio Santos de saia. Olha, ele começou como um camelô, sabe? Ele tinha muito foco, ele valorizava muito as pessoas. Então, eu procurei fazer exatamente assim o que ele fazia, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, sozinho você não faz nada. Se você não tiver pessoas ao seu lado competente, você não faz. Sabe? Eu sempre pensei também que qual que é o nosso maior talento, o talento do empreendedor? É ter o talento de saber escolher os talentosos. Porque se você tem pessoas boas junto com você e que queiram crescer também e que você ajuda a crescer, olha, não tem como. Não tem como dar errado, dá certo. E na Inel, qual que foi o maior desafio que você teve nesse primeiro empreendimento? Teve muitos nãos, deu errado, deu certo? Você se lembra como que foi esse começo? Você se arrependeu, pensou em, o que eu fiz na minha vida? Ou deu certo desde o primeiro momento que você saiu do banco? Olha, eu saí do banco, eu fui vender na rua, né? Então, eu fui ser a sacoleira mesmo, né? Então, eu fui porta a porta. Eu trabalhei durante 7 anos. Em 1991... eu abri a minha primeira loja, que foi a Prata e Cia. E eu fui fazer na Prata e Cia o que o meu cliente fez comigo. Eu dava peças consignadas para as revendedoras e elas começavam a vender. E eu dava curso de venda, apostila de venda, orientação mercantil. E isso, há 35 anos atrás, você não tem noção o que era uma mulher ganhar muito dinheiro. E com isso, eu tive que ser psicóloga dessas pessoas, porque os maridos não entendiam, porque eles ganhavam muito pouco. Então, eu tinha que dar toda uma orientação, ensinar elas, às vezes, até mentir, porque não ganhava tanto, porque até algumas apanhavam. Meu Deus. Naquela época, foi muito difícil. Menina. Muito difícil. Então, eu tive que ser uma pessoa muito forte na época, sabe? Para poder realmente fazer essas mulheres irem para frente, serem as mentoras dos seus lares, sabe? E depois de alguns anos, eu tinha um cunhado que ele fazia as cobranças e tal, né? E ele chegava nas casas, quem estava na casa cuidando das crianças, fazendo almoço, era o marido. A mulher estava vendendo. Isso há 30 anos atrás não era talvez tão bem visto. Não era, sabe? Então, realmente, eu passei por essa situação, mas eu tirei de letra e eu tenho certeza que hoje eu tenho aquela sensação de dever cumprido, que hoje tem muitos médicos, advogados, engenheiros formados, a mãe comprando da Prata e Cia, revendendo e pagando a faculdade dessas pessoas.
Olha, Então eu faço parte da demais. felicidade de Campo Grande. Sim, Que legal. faz todo Sabe? sentido. Ó, é o seguinte, eu não sei vocês aí... Eu nunca anotei tanto, viu? Privilégio ter você aqui. É sério mesmo. Acho que eu nunca anotei tanto no começo de episódio. Deixa eu dar um recado aqui que eu preciso fazer uma pergunta importantíssima. A gente não pode sair daqui sem saber isso, né, diretor? Não pode sair daqui. Mas antes é o seguinte, você tá conectado com a gente nas redes sociais e nas plataformas de áudio. A gente tá no Apple Podcast, a gente tá no Prime Music, a gente tá no Spotify também. Então, se liga nessas plataformas de áudio pra você ouvir a gente. Né? A gente tá no Instagram também, a gente tá no TikTok com os melhores momentos e a gente tá no Facebook. Então, não se esqueça também claro, de se inscrever aqui e ativar o sininho. Eleni, eu preciso fazer essa pergunta. Porque faz todo sentido quando você fala do Silvio Santos, que foi a sua inspiração, porque das características que você falou, o carisma, a transparência, você saber vender, o foco, a determinação, era tudo muito que ele tinha, né? Que a gente admirava ele. E eu gosto de receber, é um privilégio pra gente receber pessoas como você aqui. E eu não posso sair daqui sem saber o que significa o sucesso pra você. A gente ainda vai fazer um compilado, tá, gente? Quem tá aqui do significado de sucesso. Porque o sucesso, ele muda de conceito pra cada um, né? Eu queria muito saber o que é sucesso pra você, como você enxerga o que é o sucesso. Olha, o meu primeiro passo, o sucesso é o seu legado. O que você deixa na vida das pessoas? Uhum. Porque o resto fica. Então, qual a diferença que você fez na vida das pessoas? Então, eu sou uma pessoa evangélica também, né? Então, isso me ajuda muito a trilhar esse caminho, é o servir, é o fazer a diferença. Por exemplo, eu faço tudo pelos meus funcionários. Eu quero que eles colecionem não caneca, eu quero que eles colecionem escritura. Se ele não tem uma casa, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter um carro. É o mínimo que um ser humano tem que ter na vida. Então, eu procuro dar a base para as pessoas, sabe? Então, eu acredito que o sucesso é o nosso legado. Cara, demais, muito Maravilha. forte. Muito forte. Essa tua relação de fé que você tá me falando, você carrega isso desde pequena? Porque isso também ajuda na jornada ali. Você conversava com Deus, você perguntou para ele quando você foi sair do banco se esse era o caminho? Olha, eu nasci numa família evangélica e tudo é direcionado por Deus. A minha loja mais antiga, que é a Praticê, tem 35 anos. E fazem 35 anos que todos os dias nós fazemos uma oração. Antes de começar o expediente? Antes de começar o expediente. Olha em só. todas as empresas nós fazemos uma oração. Porque aonde tem Deus, não tem como dar errado. Olha, isso aí é uma frase, hein? Que interessante. Tem jeito, sabe? Então, você pega na mão, você ora. Você pode até brigar depois, mas você fala, não, aqui tem Deus. E o ambiente, ele é tudo. Porque um ambiente carregado, um ambiente... não flui, as coisas não fluem. Eu acredito muito em energia positiva, em aura boa, sabe? Eu acredito muito nessas coisas boas de Deus. Você sabe que o Cícero do Ecopark esteve aqui com a gente também, e antes de abrir o parque, ele faz uma oração com todo o time dele, lembra que pessoas vão chegar ali com famílias destruídas, problemas, tal, e eles estão ali para acolher e para curar e de alguma forma impactar de forma positiva na vida dessas pessoas. E eu me recordei agora você falando, né, que você também faz isso. Todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa antes de passar para você. Tem muita crítica aí do pessoal quando a gente fala de Deus e negócios, né? Não mistura, você está vendendo Deus, e não é isso, né? Quando a gente tem essa fé que você está falando, explica pra gente, como que é isso, misturar o negócio com essa fé em Deus? Olha, eu não acredito que seja misturar. Deus está acima de tudo. Pronto. Sabe? Então, não existe esse negócio de misturar, sabe? É você ter um direcionamento, porque a nossa vida material, ela está totalmente ligada à nossa vida espiritual. Se você não estiver bem espiritualmente, você não está bem materialmente. Então, caminham juntas. Então, por quê? Não vai misturar. Não existe esse negócio de misturar. Deus está acima de tudo, sabe? A nossa fé, nós somos seres humanos, nós temos que ter fé em Deus, sabe? Temos que trazer aquela força, aquela luta e aquele amparo, porque o ser humano, ele necessita de amparo, sabe? Todos os dias. Então, se você não está amparado, você não tem aonde pisar.
Sabe? Você fica sem teto, sem terra, sem nada. Então, não existe isso. Então, eu não acredito. Eu acredito que Deus está acima de tudo e a nossa vida espiritual está coligada à nossa vida material. Tem aquela frase, né? Você coloca o pé que Deus põe o chão. São princípios, né? Faz sentido pra As caramba. pessoas erram os princípios. É Deus, família e negócios. E algumas pessoas invertem totalmente essa estrutura. E aí não dá certo nos negócios, não dá certo na família. Porque não tem Deus. Simples assim, né, cara? E as pessoas estão muito sinceras hoje em dia. Tá faltando amor, né? Assim, porque quando a gente põe amor nas palavras, acho que chega com mais Se colocar tranquilidade, no lugar do né? E outro, ser muito Empatia. sincero, às vezes, eu digo assim, aí você acaba machucando as O pessoas. próprio Dale Carnegie, né, que você citou aqui, o Napoleão Hill, os livros deles falam muito sobre você ter fé, né? Você ter esse otimismo, né? Porque é necessário, principalmente quando você se joga numa jornada empreendedora, porque é muito incerto, né? Apesar de você, só depende de você, mas assim, é incerto você sair, por exemplo, numa situação confortável para ir e se jogar, né, nessa aventura. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Porque a gente falou sobre muitas características. Eu falei que eu anotei bastante, e não é brincadeira mesmo, não, gente. Tem muitas anotações, eu vou ter que, inclusive, organizar isso aqui depois. De todas as características que você trouxe, assim, você trouxe fé, você trouxe carisma, você trouxe humildade, né? Porque o fato de você aprender todos os dias requer humildade. Você aprender com todo mundo tem alguma coisa para ensinar, requer muita humildade. 3 características que você acha que seriam importantíssimas para o empreendedor. Se a gente tivesse... Vai começar agora. Então, tem muitas... Todas elas são importantes. Não estou deixando nenhuma de fora. Mas as principais, por exemplo, sei lá, fé seria a mais importante? Na sua opinião. Empreendedor bem-sucedido, né? Olha, você quer falar em termos de fé e tal, ou o que realmente ele tem que fazer? O que realmente você acha que, por exemplo, chega aqui uma pessoa crua, você vê que ela tem potencial. Você vai mentorar ela. Quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente em casa com uma ideia que não tirou do papel, por exemplo. Então. Aí você viu que aquela pessoa, você é o seu mentor. Só que você precisa disso e disso e disso. Em primeiro lugar, a pessoa tem que acreditar nela. Acreditar nela. Piamente. Porque se ela não valoriza ela, ninguém vai valorizar. Ela tem que mostrar que veio, sabe? Ela tem que mostrar que veio. Então, seria esse o primeiro passo. O segundo passo é escolher o produto. Que produto ela vai trabalhar? Isso é muito importante. E vestir a camisa desse produto. Ela vende o melhor produto do mundo. Eu falo, hoje, se eu for vender banana na feira, eu vou vender a melhor banana e eu vou provar que ela é afrodisíaca e eu quero que alguém prova que ela não é. Acreditar. Então, isso é imprescindível. E ter pessoas boas ao lado dela. Quer dizer que se você quebrasse hoje, que não vai acontecer, se desse tudo errado, você descobriu o segredo e você ia começar tudo de novo, vendendo qualquer produto com esse propósito e você ia construir o império. Ia. Geraldo Rufino fala isso também. Fala assim, não importa, isso aí ninguém tira da gente. E o quarto é trabalhar com o marketing, né? Porque o marketing você faz da tua empresa o tamanho que você quer. Eu sou apaixonada por marketing. É mesmo? Que massa. Há 30 anos atrás, talvez sem ter estudado nada disso, você já fazia coisas que... Eu fazia. Isso era o quê? Instinto, Leni? Olha, é visão. É visão, sabe? Então, muito interessante isso daí. Legal. A gente tem muita coisa para te perguntar dos negócios, mas vamos saber um pouquinho de você, né? Você é aqui do Mato Grosso do Sul, você nasceu em Terenos, é isso? Eu nasci em Terenos. E você se lembra, você morou lá até quantos anos? Você se lembra da tua infância, alguma coisa legal que você fazia? Como que era a relação com a sua família? Ou você já começou, quando você lembra, trabalhando já, pelo que a gente viu aqui? Porque você vendia verdura, né? Ela foi lá que você vendia verdura? Era a banana afrodisíaca de lá? Então, deixa eu falar. Fala. Eu só nasci em Terenos. Ah, Terenos tá. Lambuja. Eu nasci numa fazenda, na mão de uma parteira. Eita! A minha avó era parteira, lá que da Ana. Então. Dona Então, Isaura. eu nasci na Fazenda Palmeiras, que é do lado de Terenos.
E eu vim para Campo Grande com 3 anos. Caramba. Você morou 3 na anos de fazenda idade. até os 3 anos. E aí eu fui morar numa chácara, né? E lá que plantava as verduras, tudo. E daí nós mudamos para o bairro para nós estudarmos. Mudamos para um bairro, né? Aqui em Campo Grande, Qual bairro que você mudou? na Pioneira, na Vila Pioneira. Pioneira, Na que Vila legal. Pioneira. Massa. Então eu comecei a estudar realmente com 7 anos de idade, porque eu morava na fazenda, né? Sim. Então era tudo muito difícil, né? E comecei a estudar com 7 E você falou anos. que com 13 anos você já tinha sua carteira registrada. Tinha minha carteira registrada. Foi trabalhar numa loja de quadros. Fui trabalhar primeiro de balconista, depois na loja de quadros. Que legal, É, muito bom. mas muito foi bom. assim. E assim, como funcionava a cabeça de uma menina de 13 anos entrando para esse mercado de trabalho, que era uma época também totalmente diferente do que é hoje, né? Era muito... Hoje, se você é inimaginável uma menina de 13 anos indo para o mercado de trabalho. Mas naquela época era uma coisa mais... Era normal. E como você tinha essa aspiração, essa visão, assim? Você já tinha um sonho, você já falou, de ser muito grande. Mas como era para uma menina de 13 anos entrar no mercado de trabalho? Eu tinha uma frase na época que me marcou e até hoje eu uso ela. É vencer ou vencer. Não tinha plano B. Não. Vencer ou vencer. Porque se você não pensa assim, qualquer coisa tira você do foco. Sabe? Qualquer coisa tira você do trilho. Então você não pode, pode ter segunda opção. É vencer ou vencer. E eu venho de uma família humilde, né? E agora eu tenho assim uma passagem na minha vida que me marcou muito. Quando eu saía para vender frutas, isso aos 9, 10 anos de idade que eu já vendia, meu pai me elogiava muito. Já fazer essa pergunta Então, muitas coisas na minha vida, até os meus 30, 40 anos, eu fazia muita coisa para receber o elogio do meu pai. Então, o quanto que é importante os pais valorizarem os seus filhos. Por mínimo que eles façam as coisas, valorize, elogie, sabe? Dê aquele carinho. Então, olha, o meu pai foi assim uma pessoa muito importante na minha vida pelo valor que ele dava em mim. Então, isso aí me marcou muito, muito. E foi ele que te ensinou a vender, então. Ele não sabia vender, ele tinha medo de vender, ele saía para vender, não vendia nada. Mas ele sabia incentivar. Incentivar. Então, e quem era vendedor na minha família era minha mãe que era vendedora, sabe, que ela vendia. Então, olha, ele nesse ponto do elogio, daquela valorização da Leni, foi ele. Então, isso aí fez eu crescer muito. A Leni cresceu numa incubadora de amor próprio. Sim. Exatamente. Não é? Porque apesar das suas dificuldades... Olha, ele foi assim o meu baluarte. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer mesmo, porque a gente percebe que você tem um mental muito forte, né? E se seus pais foram responsáveis por isso, eu falo autoconfiança se aprende. Se tivesse que ensinar uma coisa, deixar uma coisa pro seu filho só, deixa que ele acredite em si, né? Mais do que nos outros. E autoconfiança. Porque isso, e principalmente as crianças, gente, né? Olha com a personalidade que a gente tá agora, né? A gente tá tendo o privilégio de conhecer. Foi muito por conta disso, né? Dessa injeção de confiança. Vai lá, por mais que, né, como é o nome do seu pai? Bernardo. Não fosse lá e não vendesse, né? Mas ele tava ali sempre incentivando. E criou essa mulher, né? Super forte que a gente tá vendo aqui. E ele trabalhou comigo, daí eu montei as lojas e ele trabalhou comigo durante 20 anos. Que legal. Olha aí. Olha que Me legal. acompanhava em tudo, sabe? Olha, foi assim meu parceirão, sabe? Sou que apaixonada orgulho. por ele. É por isso, então, que a gente anotou aqui, o nosso diretor colocou aqui o papel da rede de apoio, que você menciona sempre a importância de valorizar quem trabalha ao seu lado. Vem de berço isso, vem da tua casa. Exato. Isso aí é outra coisa que eu carrego muito, é a valorização das pessoas que estão à sua volta, né? Que são os nossos funcionários, nossos parceiros. E eu falo para eles, olha, eu sou funcionária tanto quanto vocês, então eu tô só são posições, né? Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar em outra posição, mas o importante é a valorização do todo das pessoas, sabe? Então, isso é muito importante numa empresa, sabe? Porque outra coisa também, o funcionário, a sua equipe é a sua cara. Se você fala que a sua equipe é ruim,
você que é ruim. Sabe? Ela é... Peraí, repete então. Funcionário é a sua cara. Não, a sua equipe é sua cara. Sua cara. Se você fala que ele é ruim, você que é ruim. Você não Porque tá dando exemplo. Não, você formou, você teve opção de escolha. Exatamente. Você escolheu, você formou, agora você tá falando que é ruim? Exatamente. Ué, ruim é você. Sabe? Pô, Leni, vai. Então você tem que realmente valorizar e ser a sua cara mesmo, porque... Por exemplo, você tem que ensinar, você tem que passar o que você... Por exemplo, você chega na minha loja, você vai ser atendido, não é por mim. Eu tenho 6 lojas, então alguém que vai atender lá, mas fala, que a Leni ensinou aqui, ó. A Leni, Isso faz parte da cultura, né, da empresa. É o mínimo, é o mínimo, é você realmente fazer cidadão para o mundo. E eu formo as pessoas ou para ser dono ou para ser gerente de uma grande empresa. Eu falo para o meu funcionário, você vai sair daqui como dono ou como gerente. E hoje... 60% dos meus concorrentes são meus ex-funcionários ou ex-cliente. Caralho. Que demais, cara. E ok. Então, o mercado eles me admiram. Hoje eu mexo com joias, com semi-joias, com ótica, com gastronomia. Alguma coisa eles vêm fazer comigo. Ou vem fazer os óculos, ou vem almoçar no meu restaurante. Entendi. Consome os seus produtos até hoje. Meus produtos até hoje. E sabe, é da Leni, é bom. Então, essa frase também eu carrego sempre. É da Leni, é bom. Então, é uma responsabilidade você superar você mesma. Legal. Todos os dias. Esse assunto, né, galera, a gente já pode abordar que é parte de liderança. Sim. Liderança e gestão de pessoas, né? Quer falar, Júnior? Vamos lá. Leni, você acredita que a liderança é uma habilidade crucial para um empreendedor? Olha, todo empreendedor, ele tem que ter liderança. Porque se ele não tiver, ele é dominado. Exatamente. Então, se ele não tem liderança... É aquela história, ou você domina ou você é dominado. Ou né? você domina ou você é dominado. Então, e outra coisa que eu sempre falo também, o bonzinho está muito próximo do bobinho. Boa. Eu não tô aqui para ser bonzinho, né? Muito Exatamente próximo. isso. Então, você tem que mostrar que veio, você tem que dar respeito, você tem que respeitar, mas você tem que se posicionar. Porque se você não se posicionar... Cara, você isso é verdade. Eu falo não muito sobre tem isso. lugar. Posicionamento. Ô, Leni, mas a liderança, as pessoas não nascem líderes, ela não é nata. As pessoas podem treinar essa habilidade, né? Você tem alguma dica para quem se encaixou em algum desses perfis aí de bonzinho ou que está dominado? Como você tem alguma dica para essa questão do líder? Olha, eu sempre falo que a liderança é a pessoa querer. Porque eu não ensino você a nada, você aprende. É diferente. Uhum. Você chega para mim e fala, Leni, eu quero aprender. Aí eu vou passar para você. Agora eu vou falar, eu vou te ensinar. Não adianta. É verdade. Uhum. A gente tem uma pergunta Não aqui muito adianta. interessante que é: como você lida com a formação de talentos e quais práticas para adotar um bom ambiente motivador e produtivo? Você já respondeu isso, né? De certa forma, sendo o exemplo para que essas pessoas te admirem e queiram ser exatamente como você é, né? Dentro da sua estrutura. O primeiro passo é a pessoa querer, né? É muito importante ela ter isso dentro dela. Eu quero, eu posso, eu preciso, eu necessito e vou conseguir. Porque se você não tem essa determinação, não flui, Sim. não flui, sabe? Então, realmente, ela tem que ter essa determinação dentro dela, essa força, essa garra, sabe? E o querer, né? O querer. Maravilha. Quando as pessoas entram nos seus negócios, pessoas novas, aí tem todo um processo onde elas caminham para aprender como você pensa, como é a cultura. Você tem isso dentro dos negócios? Então, eu sou muito seletiva para escolher meus funcionários. Em primeiro lugar, eu contrato quem precisa. Porque dá mais valor. Eu contrato quem precisa, porque quem tem mesada vive miseravelmente bem. Não vai pensar em crescer. Não vai dar o Eu melhor. lembrei de uma frase aqui. Não vai. Não adianta ter o faca e o queijo na mão. Você tem que ter fome. Se não tiver fome, não vai, cara. Boa, cara. Gostei dessa.
sabe? Então, o meu primeiro passo é esse. Então, você precisa, olha, aí eu contrato, porque eu formo cidadão para o mundo, sabe? Então, eu vou perder tempo com a pessoa vai perder tempo comigo, vai fingir que faz, eu finjo que pago, não combina isso comigo, sabe? Então, é olho no olho, eu tenho um questionário. Por que eu devo te contratar? Qual que é a sua maior qualidade? Qual que é o seu maior defeito? Eu tenho que saber quem é a pessoa, sabe? É muito importante isso hoje. Você não pode fazer as coisas às escuras. Você vai investir na pessoa, você vai formar o cidadão para o mundo. Então, é o que eu falo. Eu formo pessoas para o mundo. Então, eu não posso brincar com as pessoas. Falar, eu vou contratar, se não der certo, eu mando embora. Eu não faço isso. E você ainda faz as entrevistas E até hoje? Eu faço. Legal. Eu faço. Que legal. Eu faço. Deve ser desafiador, né? A entrevista com a Leni. Eu tô aqui, né? De frente com a Leni, né? E você sabe qual que é a primeira pergunta, né? Quem é você? Meu pai. A pessoa já trava. Aí ela responde o que ela tem e o que ela faz, não quem ela é, né? Ué, quem é você, né? Porque tá chegando agora, né? Mas é importante isso. Você realmente investir em quem realmente merece ser investido. Legal. Sabe? E a sua família toda tá com você nos seus negócios, né? Seu esposo, seus filhos? Meu esposo e meus filhos. Eles também fazem parte Eles fazem parte. Meu filho é formado em engenharia, mas hoje ele é o financeiro da empresa, né? Legal. A minha filha é formada em psicologia, mas ela administra a Pratecia, que é a maior loja, né? E meu esposo administra o Casa Blanca, que é o restaurante, né? Que é uma delícia. Que cresceu muito, graças a Deus, né? Hoje é uma realidade em Campo Grande, né? Um dos melhores restaurantes de Campo Grande. Tá muito bem, mas ele hoje não tem tempo para nada mais. Não tem tempo para me ajudar a cuidar das lojas. Agora só cuida do Casa Blanca. Bom. E qual que é a importância dessa rede de apoio, assim? Muita gente tem uma crença de que negócios com a família não dão certo, né? Que negócios familiares geralmente dá muita treta. Fala pra gente, como é que essa rede de apoio pode ajudar as pessoas a equilibrarem, tanto pessoal como profissional? O quanto isso é importante na sua visão? O primeiro passo é o diálogo. A valorização das pessoas, o respeito. Por exemplo, não é porque é minha filha que eu vou tratar ela de qualquer jeito. Não é porque é meu filho ou meu esposo que eu vou tratar de qualquer jeito. Eles são pessoas. Em primeiro lugar, ele é um ser humano, é um cidadão. E depois que vem ser meu filho, depois que vem ser meu esposo. Então, isso é muito importante, essa valorização da pessoa pela pessoa. É o que eu faço. Legal. Isso tem muito a ver com o que você contou, um pouquinho da sua história aqui, o retrato dessa história, né? A gente vê um pouquinho, tem tudo a ver. E é tão difícil, né? Ter um diálogo, as famílias terem diálogo. Hoje em dia, imagina com um negócio. Quando mistura um negócio aí que o trem desanda mesmo. Exatamente. Então, mas eu ensinei meus filhos, desde pequenos, que nós estamos ali trabalhando para a nossa empresa. Quem tem dinheiro não somos nós, é a nossa empresa. Legal. Entendeu? Legal. Então, ele tira um salário, eu tiro um salário, sabe? Então, isso é muito bem dividido. Então, não tem aquele poder aflorado, sabe? Aquela coisa, não. Eu sou um funcionário como o meu funcionário. É o dono pobre de uma empresa rica. Exatamente. É isso sabe? aí. Senão, a empresa fica pobre, o dono fica rico e quebra, né? Exatamente. Sim. Vamos mandar um recadinho, pessoal? Claro. É o seguinte, tá gostando desse vídeo? Ó, eu tô anotando pra caramba, espero que vocês estejam aprendendo muito. Privilégio receber a Lenira aqui. É o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Nosso papo aqui não é só pra inspirar, mas pra fazer você crescer também no seu desenvolvimento pessoal, ajudar você a chegar naquele lugar, né? Lembrando da tua frase, né? O mundo abre portas pra quem sabe onde quer chegar. Então, se liga na gente, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas possível. Vamos criar aí uma rede de desenvolvimento pessoal, tá bom? É isso aí. Tá. Vai, Sabrina. Falando da Pratecia, já que você tocou no assunto, a gente estava estudando, nosso diretor estava estudando, que você falou, uma dica para quem trabalha com essa área ou quer empreender. Não dá para produzir e comercializar o produto? Você tem uma dica em relação a isso? Você falou já algumas vezes aqui que a gente pegou na jornada de comercialização. Ou você produz a joia e semi-joia, ou você vende? Tem alguma coisa nisso? Ou você mudou a opinião? Como que funciona?
Olha, eu já tive fábricas de joias. E não combina. Porque é o seguinte, a fabricação, ela é muito problemática, sabe? Então, dá trabalho. E se você for com aquele pensamento e capitalizar muito, você não consegue vender. Tudo que você foca expande. Exatamente. Então, por exemplo, você tem que fazer opções na vida. Ou você produz, ou você só vende. Entendi. Porque eu pego o negócio pronto e vendo, é uma coisa. Agora, eu vou produzir, vou fabricar, vou ter aquele trabalho, vou ter aquele desperdício, vou ter aquela perca que tem lá. E aí eu vou colocar aqui, ai meu Deus, aí você vem e fala que tá caro e eu já quero brigar com você. Então, não combina. Não combina. Então, por exemplo, fabricação é uma coisa. Eu vou fabricar e vender tudo para você revender para o final. É diferente. Cada Que a escolha é uma clareza, renúncia, que né? a clareza na escolha, além de você escolher o produto que você vai trabalhar, essa clareza do modelo de negócios é importantíssima, Exatamente, né? é muito importante, sabe? Porque ninguém serve a dois senhores. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você faz outra. Duas coisas você não faz. Ninguém serve dois senhores. É Legal. ser especialista em algo e realmente entregar o melhor. Exatamente. Tá, A e excelência. nessa jornada até aqui, Leni, tem algum desafio que você enfrentou, alguma coisa que te paralisou, algum medo, ou algo que possa ter abalado essa tua decisão quando você saiu do banco? Pensou em desistir em algum momento? Olha, uma das minhas maiores dificuldades foi que em 2005 eu me separei do meu primeiro esposo, que é o pai dos meus filhos, né? E eu sofri, assim, muita discriminação, porque na época eu fiquei com as empresas, ele ficou com a fazenda, tudo, né? E nas fábricas, quando eu ia, né, eu fui um pouco discriminada, assim, por ser mulher, tudo, né? Então eu realmente tive que mostrar que vim, sabe? E as pessoas perguntavam, quem que ficou com a fulana, que eram meus funcionários antigos? Eu que fiquei, eu que fiquei. Então, eu senti, nessa época, eu senti, assim, um peso, sabe? Mas eu fui muito forte, eu mostrei a que vim, sabe? E falei, olha, aqui é Aroeira, sabe? Então, não vai... Que Aroeira, pica-pau. Que Aroeira, pica-pau, sabe? Então, eu fui muito firme, muito nesse ponto, mas eu sofri um pouco nessa época. E nessa época a fé te ajudou muito, eu acredito. Muito, 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 porque eu sabia onde que eu queria chegar, né? E foi tudo calculado, foi tudo certinho, sabe? E sempre tive o apoio dele, né? Até hoje eu tenho um apoio dele, mas olha, não foi fácil. Recomeços, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Pausas e recomeços. Ao longo da nossa trajetória, a gente precisa tomar muitas decisões, né? Você falou aqui, cada escolha é uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia e assim segue a vida, né? Como é que é o teu processo de tomada de decisão? É legal porque você tem uma trajetória legal, a gente está conversando com você, a gente está sentindo a tua força, né? A gente está vendo o teu coração. Como é que você toma as principais decisões que você sabe que vão impactar na tua vida, tanto profissional como pessoal? Você tem algum processo de tomada de decisão? Como é que é? Olha, o primeiro passo é pedir o direcionamento de Deus, sabe? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é conversar com a minha família, porque a gente sozinho não faz nada. E uma tomada de decisão tem que ser em união, sabe? Tem que ser em comum acordo, então tem que ser conversado, sabe? Então, hoje, o amadurecimento fez eu fazer isso, sabe? Porque logo no início, há muita coisa eu tomava sozinha a decisão, Sim. sozinha, ia embora, ia à luta, né? Mas hoje não, hoje eu tenho muita certeza que a união, o diálogo é muito importante. Porque a gente, por exemplo, quando a gente toma uma decisão sozinho, né? E você sabe que tem outras pessoas, você vai criando obstáculos, né? Porque você não tomou aquela decisão junto com as outras pessoas. Eu tô falando isso porque eu lembro do Iron Man. Por exemplo, você tomou uma decisão de fazer um Iron Man. E aí você não conversa com as pessoas, gente, você vai ter que treinar mais vezes, você vai ter que ficar fora de casa. E as pessoas em volta não sabem disso. Se você não tomou essa decisão por exemplo, com a família, olha o tanto de obstáculo que você está criando para uma decisão que você tomou.
Então, né? hoje isso já faz muito tempo que eu faço. Por exemplo, até na escolha de uma mercadoria para a Enel, escolha de óculos e tal, eu chamo toda a minha equipe é que escolhe, porque quem é o pai da criança vai Legal. embalar. Que massa. Muito legal. de Eles bola. se sentem embalar. pertencentes, Pertencentes importantes. E pai da criança. Ou a criança é feia ou a criança é bonita. Tem que fazer ela ficar bonita. Uhum. Cara, que legal. Entendeu? Ao longo da sua carreira, com certeza você aprendeu algumas lições que são muito valiosas. Se você pudesse trazer alguma aqui para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria uma dessas lições que você fala, isso aqui realmente mudou? Uma das lições mais importantes da minha vida é fazer com as pessoas o que você gostaria que fizesse com você. Show. Isso aí olha, é o meu primeiro... É essencial. Essencial. E você ter muita ética, você ter muita transparência, você não mentir, esse negócio é bom e não é. Não adianta, gente. Você, olha, vai voltar para você. Tudo que você faz volta para você. Então, a transparência, a ética, a determinação e fazer com as pessoas o que você gostaria que fizesse com você, para mim é fundamental. Maravilha. Legal. Leni, como que você lida com as suas emoções? Eu vi que você falou que já tinha feito um curso do Dale Carnegie. Aham. Você já fez algum de inteligência emocional? Como que você trabalha esse autoconhecimento? Você faz terapia? Como que você... Porque a sua vida, né, tem muita coisa para você fazer durante o dia. Como que você trabalha a sua mente, assim, para você... Enfim, você parece uma pessoa calma, não sei. Olha, veja bem, a gente tem que se conhecer. E nós temos a capacidade de nos direcionarmos, sabe? Então, não adianta, às vezes, você buscar tanta coisa lá fora. Tá tudo dentro de você. Abre a caixinha e tira. Sabe? Então, tá ali, sabe? E cada dia é um passo, sabe? Então, se você vê que esse passo não está certo, recua, recomeça, sabe? Mas você tem esse poder de decisão dentro de você. Então, é você se conhecer, você saber quem é você, o que você quer, que caminho você vai tomar, sabe? Então, eu tiro muita coisa dentro de mim mesmo, sabe? E com o dia a dia, com a experiência, com o know-how, sabe? Você vai caminhando, sabe? Vai fazendo o teu caminho. E conforme o que você vai escrevendo, você vai vendo o resultado. Tá bom? Não tá. Vamos mudar. Sabe? Legal. Porque o ser humano, ele tem que ser suscetível a mudanças. Ele tem que mudar. A única certeza é a mudança. É a mudança. Então não adianta, eu sou o bom, eu sei tudo. Eu não sei nada, sabe? Então a gente tem que ter a humildade de falar que não sabe nada. Eu só sei que nada sei, sabe? Recomeçar e fazer. E ouvir as pessoas. Por exemplo, eu vou conversar com um funcionário meu, que eu vou chamar a atenção dele, eu falo, o que você acha baseado nisso? Ele fala o que ele tem que fazer. Ele já fala, eu falo, é isso mesmo que eu queria falar para você. Então, não precisa de você chamar nem a atenção do funcionário. Você pergunta, ele fala e fala, o que você acha? Então, é isso que eu queria falar para você. Então, eu tiro de dentro da pessoa, ao invés de você falar, eu quero que você faça isso. Não precisa. Está dentro dele. Sabe? É fantástica a vida. Incrível. Muito Caramba, ela me lembra muito, você me lembra muito de Geraldo Rufino, sabe? O Geraldo Rufino fala disso também, de tá tudo dentro de você. O principal coach da tua vida é a tua família, né? E Deus, né? Deus. Tipo, ele fala muito sobre isso, né? Você procurar dentro de você, não precisa procurar em tantos lugares fora. É importante, legal, entendeu? Esses dias eu vi ele falando e ela trouxe isso também, eu achei muito interessante, que os filhos começaram a administrar e ele falou, só quero uma coisa. Ver quem vocês vão contratar para ser o CEO, SEO, o que vocês quiserem aí. Ele observava como eles chegavam no estacionamento e como ele cumprimentava as primeiras pessoas que eles viam, que era a faxineira, a cafeteira, o rapaz que era o manobrista. Naquele momento ele entendia, esse cara serve para minha empresa ou não. É se colocar no lugar do outro, é entender o que o outro sente, independente da função dele. Se ele pode me beneficiar de alguma coisa ou não. Eu tenho que entender ele como ser humano, né? Isso é muito legal. E o respeito pela
pelo potencial das pessoas é muito importante. Então, eu tenho uma passagem minha da época do banco. Eu era secretária júnior da gerência. E nisso chegou o melhor cliente da agência. E o guarda não deixou ele entrar. Aí eu fiquei muito brava. Muito brava. E eu cheguei pro gerente e falei assim, olha aí, olha o que aconteceu. O guarda não deixou. Aí o gerente falou, senta aqui. Eu sentei. Ele falou bem assim, é o guarda. Se ele fosse bom, ele estava no seu lugar. Ele tem a limitação dele. Ele é o guarda e ele está fazendo o trabalho do guarda. Aí eu entendi. Segurança, né? Segurança. Essa visão, não tem visão de que é o melhor cliente da agência. Ele é só mais uma pessoa que não pode entrar naquele momento. Então, é o respeito pela limitação das pessoas. Você vê um ascensorista, respeite. É a profissão dele. É a roda da bicicleta. Ele é um aro da roda. Um funcionário seu, lá da tua casa, é um aro da tua engrenagem. Ele tem todo o valor, ele merece todo o respeito. Então, isso eu aprendi há muitos anos. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa vida tem muita imprevisibilidade, né? Você falou sobre mudança. Tem uma frase do Flávio Augusto que eu lembrei aqui, que ele fala muito, estabilidade não existe, né? E para mim faz todo sentido, realmente. A gente, se você não gosta de mudança, você tem que aprender a gostar. Porque é a única certeza que a gente... É uma das únicas certezas só olhar que a gente a natureza, né? Tudo muda. Vai mudar o tempo todo. Como é que você faz para organizar o teu dia a dia? Você tem alguma técnica de planejamento do teu dia a dia? Como é que funciona isso? Porque, trazendo até por essa imprevisibilidade, como é que você faz que tudo fique em ordem, vamos dizer assim? Você tem alguma coisa assim? Olha... Dica de ouro, hein? Até hoje... eu começo o meu dia, em primeiro lugar, pedindo direcionamento de Deus. E eu colocando metas. O que eu produzi hoje? E à noite eu falo, quanto que você produziu hoje? Porque se você passar pela vida, a vida passa por você. Sim. Então, você tem que ter foco, você tem que saber o que você vai produzir hoje. Você não nasceu para comer e dormir. Você nasceu para fazer a diferença. Sabe? Então, você tem que começar bem o dia e terminar bem o dia. Sabe? É realmente colhendo o que você plantou durante o dia. O que você foi útil hoje? O que você produziu? O que você fez de diferente? Senão, passou. O tempo te comeu, você comeu o tempo e pronto, acabou. Então, isso eu faço até hoje. O que eu vou produzir hoje? Show de bola. Temos que ir pra roda, já. Vamos, temos que ir. Então, mentoria gratuita, hein, gente? Que isso? Vou dar um recado? Posso dar um recado? Pode dar. Seguinte, galera, ó. A gente já falou pra você se inscrever no canal, já falou pra você seguir a gente no Spotify, já falou também Instagram, já falou Facebook, mas tá faltando um detalhe, a cereja do bolo, que é o canal de cortes do Novocast. Você que quer, por exemplo, aqui é uma mentoria gratuita, né? Você vai ver, sabe que tem muito corte. Então vai lá no nosso canal de cortes, pega lá, só tem um tempo, só tem 15 minutos, velho. Então vai lá no canal de cortes, pega lá, de repente dá um insight legal. Não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas pra gente criar, né, uma legião de líderes, uma legião de pessoas com clareza da sua trajetória. Beleza? Então, se liga lá no nosso canal de cortes que tá sensacional. Antes da roda, vamos entregar os nossos presentes para nossa querida convidada? É uma forma de agradecer, viu? Porque, olha, realmente você entregou demais aqui. Esse aqui é um mimo da Erva Mate Santo Antônio para você. Um kit para você. Você toma tereré? Muito obrigado. Temos chá. Meu filho toma. Pronto. Então alguém, né? Temos muito também um chapéu lindo para você. Chapéu da Malu Pires. Da Malu Pires. Um beijo para Malu e para o Cássio. Dá uma olhada, eu quero ver. Olha a cor dele. Presente, olha que lindo. Pra ganhar presente. Olha, maravilhoso. Não, você já trouxe um presente, né? Olha o tanto de coisa que eu anotei aqui. Ajuda aí, Júnior. Aqui nós temos aqui, também Chugou congelados Carandá. Mais tempo na... como é que é? Mais tempo... Menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. Tem uma loja de congelados lá do Carandá Bosque, incrível, tá? Ó, ela mandou uma lembrancinha pra você. Ai, muito obrigado.
Temos também a caneca. Maravilha. Cadê? Aqui, nossa abri, caneca? pode ver o que a Fer mandou. O que a Fer mandou? Pão de queijo. Pão de queijo, tá. Vamos lá. Temos aqui também uma caneca do Novo Cast para você não esquecer. Não esquecer de nós. Ai, não esqueço, não Em parceria com o Novo Normal, agência de Em marketing. parceria com a Novo Normal, que é a melhor agência de marketing do Brasil. Ótimo. Aqui pra você, minha amiga. Isso aqui é pra Ai, você muito não esquecer da bom. gente. Você vai estar lá, você vai falar, olha só, os Lindo. meninos do Novocast. Vou postar, hein? Isso, mande. marca todo mundo pra gente Vou depois. postar. Ecopark? E também, você conhece o Ecopark? Olha, eu conheço, eu acho maravilhoso. Ó, ele é Eu o acho maior que parque aquático é um do Mato Grosso do presente, Sul. Um é um presente presente pro de nosso Mato Grosso do estado, Sul. exatamente. Aí eu falo, olha, eu falo assim com muito entusiasmo. E eu falo, olha, tem que conhecer. Quem É não incrível, conhece, né? conheça, porque, olha, vale a pena. As pessoas vêm de fora. Ontem mesmo, semana passada, vieram um pessoal do jurídico de fora e fizeram lá o curso. Olha, ficaram que bom. encantados Legal. com, sabe? Que bom, então você vai ter E uma olha- cortesia pra ir lá passear com a galera. Maravilha, vou sim. Vai ser muito bem bom. recepcionada lá. Muito E eles bom. estão construindo agora uma piscina de onda gigantesca lá, gigantesca. é? A gente vai até mostrar um pedacinho pro pessoal na Aham. tela aí, que realmente vai ser uma das maiores aí do Centro-Oeste e sem dúvida alguma é um presente pro Mato Grosso do Sul. O Eu Ecopark acho é incrível, o né? parque é maravilhoso. Um beijo pro Cícero que tá com a gente aqui, né, como parceiro. Um beijo também pra Qualisalva, Show. que tá com a gente aqui no podcast, que leva o pronto-socorro pra tua casa. Esses dias, rapidinho, minha bebê de 6 anos, vomitando tal de madrugada, a gente chamou a ambulância, resolveu o problema e não precisamos ir pro hospital. Então, é sério, Qualisalva salva a gente aí dos primeiros socorros ali no hospital. Mais alguma coisa, diretor, que você tá falando aí? Não? Tá tudo certo. Falamos todo mundo? Então tá. Então é isso. Vamos Explica lá? pra Leni o que é a roda de tereré. Roda de tereré é o seguinte, a gente vai fazer perguntas rápidas pro convidado. Hoje a gente vai entrevistar, vamos botar a Leni de entrevista. Ela que vai ser entrevistada. Ela vai ser entrevista, agora a gente vai colocar ela nesse local, tá? Então a gente vai fazer perguntas rápidas pro convidado, o convidado responde de forma rápida também, assim como é a dinâmica da roda de tereré, tá? Se a gente quiser saber um pouquinho mais, a gente dá uma apertadinha, tá bom? Eu começo. Vai lá. Leni, quem é você? Ó a primeira pergunta. Eu falei pra vocês. Quem é a Leni Fernandes? Como você se define? Olha, eu falo que eu sou uma pessoa, eu sou uma filha de Deus, em primeiro lugar. Sou uma filha de Deus, sou uma pessoa que vinha ao mundo para fazer a diferença, para ser soma na vida das pessoas e para mostrar que veio. Legal. Legal. E qual você considera ser o seu maior defeito e sua maior qualidade? O meu maior defeito é que eu sou muito exigente. Muito exigente. E a minha maior qualidade é a minha humildade. Legal. Qual o seu primeiro pensamento do dia, logo ao acordar? Você tem algum ritual? Tenho. Qual é? Pode Conta pra contar? Agradecer. gente. Uau. Agradecer Por a mais um Deus por mais um dia, fazer uma oração, que é o que eu faço em primeiro lugar, todos os dias. Quem amanhece o dia orando, termina o dia agradecendo. Maravilha. legal, hein? Você tem algum hobby, Leni? Você faz algum esporte, alguma Eu coisa? faço só caminhada. Legal. Caminhada. Gosta de viajar? Amo, amo. Uma viagem muito marcante, então, já que você adora viajar. Conta pra gente Ai. uma. Muitas. Fala uma assim Fala que você uma. fala, eu te lembrei dessa agora. Olha, Israel foi É. uma viagem Ah. maravilhosa. Eu fiz para a Turquia agora, ano passado, para Grécia também. Muito Ai, bom. que legal. É muito bom. Legal. Helene, Viajar é trocar a roupa da alma. Uau. Que lindo. Que lindo, legal. Você é uma mulher muito firme de presença, mas aparentemente muito calma. O que tira a Leni do sério? Que tira a Leni do sério. Às vezes é as prepotências das pessoas, sabe? Isso aí, às vezes, eu fico um pouco triste, sabe? Isso aí tira um pouco do eixo, porque eu falo que a vida é tão bela, é tão transparente, é tão linda, é o olho no olho, sabe? A sinceridade. Então, eu fico triste. E o que te acalma? O que te traz paz? Que traz paz, a minha casa, a minha família, as minhas orações, isso é. Legal. Qual que é o seu valor inegociável? Aquele que você não abre mão pra dormir tranquila à noite? A minha paz. Qual o momento mais desafiador que você já passou? E qual o melhor momento? O mais desafiador
Olha, foram vários, assim, mas ao longo dos meus 60 anos, né? Então, muita coisa aconteceu, né? Mas não assim especificamente. Um que foi muito triste, né? Que eu estava grávida de 5 meses e nós fomos fazer compra de ouro em São Paulo. E viemos e sumiu a mala de ouro. Meu pai. E com isso extraviou a mala, foi para outro aeroporto e tal. E nós passamos assim muito apuro e eu perdi a criança. Então isso aí para mim foi assim, eu abortei a criança de 5 meses, sabe, de 2 semanas depois. Então isso aí para mim marcou muito, sabe? Foi muito triste para mim, sabe? Sufoco, hein? Muito triste. E o melhor momento? O melhor momento todos os dias tem momentos bons. Só de acordar já é o melhor momento. Acordar já é o melhor Que momento. legal, Tem que muitos legal. momentos bons. Que pessoa mais marcou sua vida e por quê? Que pessoa mais marcou minha vida? Meus filhos. Meus filhos, eu vim no mundo para ser mãe, sabe? E foi difícil ser mãe. Demorei 10 anos para engravidar. Fiz tanto tratamento, ia adotar. E aí Deus mandou. Jura? Falou, não tem jeito, eu vou mandar para ela. Mas você trabalhava muito, né? E você conseguia conciliar com a maternidade? Não, veja bem. Eu, na maternidade, eu sempre procurei ter qualidade. Entendi. Uhum. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Por exemplo, eu nunca trouxe presente para meus filhos nas minhas viagens. Eu trazia a mim. E eu trazia um monte de dinheiro de R$2, de R$4, um bolo de dinheiro. Eu falava assim, olha, mamãe saiu, mamãe ganhou dinheiro, agora nós vamos gastar, nós vamos lá na sorveteria. Então, ia lá e gastava aquele monte de dinheiro. Que era... Então, isso daí marcou muito a vida deles, sabe? Porque a mamãe saiu para trabalhar. Fazer eles entenderem a sua ausência, a minha ausência, que era para ganhar dinheiro, para a gente comprar o sorvete que eles gostavam, comprar o chocolate, comprar aquele brinquedo, sabe? Então, isso aí eu procurei fazer muito. Qualidade. Muito legal. Legal essa postura, porque às vezes quando a gente tá muito ausente, né? Os pais estão muito ausentes, eles com presentes, eles tentam suprir essa culpa, né, da ausência. E aí começam a dar presentes e esquecem da presença, que é o mais importante. E quando dá presente, a criança não espera você, espera o presente. É. Ela troca, Aham. sabe? Então eu nunca trouxe por causa disso. Antes a presença que o presente. Exatamente. Lógico. Leni, se você pudesse escolher hoje um superpoder ou uma super habilidade, qual você escolheria? Um superpoder, uma super habilidade, é Mulher Maravilha. Uau. Né? O laço da verdade, hein? Só falta o laço pra ela, só, hein? Então, o laço da verdade, vai entrevistar e já solta o laço da verdade. Agora, quem é você? Quero saber. Ai, meu Deus. Leni, a gente já falou aqui de propósito, de legado, né? Você até falou, o propósito é o que a gente faz pela pessoa e o legado é o que a gente deixa. E qual que é o legado que você quer deixar? Eu sempre falo que o valor de uma pessoa é o que as pessoas vão comentar no velório dela, né? Uhum. Isso é um exercício Isso é o legado muito, também, muito sabe? legal. Então, isso aí é muito importante. Então, o legado que eu quero deixar é as coisas que eu fiz para as pessoas, que as pessoas nunca vão esquecer, sabe? É o que você realmente fez de diferente, a mais, de soma na vida das pessoas. Porque isso é o que nós vamos deixar, essa é a maior riqueza. Porque o material fica aí, o ensinamento aos meus filhos, a valorização ao meu marido, é isso que eu quero deixar. Legal. Muito legal. O que não pode faltar na sua vida? Hã? O que não pode faltar? Sorriso. Ah, que bom. Então, tô bem, hein? Sorriso. Alegria, Não pode faltar, né? Alegria. Alegria. É isso que a gente leva da vida. Tem algum sonho que você não realizou e gostaria de realizar e pode compartilhar com a gente aqui? Olha, tem vários sonhos que eu não realizei. Conta um. Um era franquear a minha Badulac para ser no Brasil inteiro, então eu não consegui ainda, né? Então esse é um Ainda. sonho que talvez meus filhos vão fazer isso, sabe? É fazer a Badulac uma franquia a nível nacional. É isso que eu sonho. Uau. Vai rolar. Legal. Leni, olhando para sua carreira, assim, para sua vida, toda essa jornada, tudo que você conquistou,
e as coisas que você abdicou, o que você sente? Tudo que eu conquistei. E tudo que você abdicou, porque para ter essas conquistas teve que se abdicar de algo. Aí eu olho pra mim e falo, pô, você é foda. Você chegou lá, né? Você chegou lá. Pô, você chegou lá, hein? Ótima resposta. Ô, Lili, se você consegue lembrar quando dessa jornada você falou, caramba, eu vou vencer na vida e eu nunca mais vou precisar, enfim, voltar a vender, enfim, verduras e frutas como era na minha infância. Quando que te deu esse estalo? Você falou, não tem mais como voltar pra trás, é daqui pra frente. Tipo assim, você teve esse insight, assim? Quando Olha, eu tive... Ou foi muito natural? Eu tive esse insight quando eu descobri que você tem que ter pessoas boas ao seu lado. Então, as pessoas produzem por você. Você é uma máquina. Não você está dormindo nunca. E tem gente trabalhando no seu negócio. Você. Exatamente. Então, é a valorização de quem está ao seu lado e a escolha. Isso é muito importante. E eu queria falar também da Academia de Letras. Vamos falar. Academia de Letras. Conta pra gente essa parte. A Academia é uma história muito interessante. Eu fui num velório de uma amiga minha, que ela era da academia. E aí estava todo mundo lá paramentado. Aquelas mulheres tudo lá, sabe? Aquela roupona, aquela coisa. E eu cheguei no velório. Eu olhei assim, falei, eu vou ser uma dessas mulheres. Falei para mim. Aí eu olhei e tal, daí eu peguei, li no celular o que era Academia Feminina de Letras. Falei, negócio bacana, hein? Eu vou atrás desse negócio. Aí eu cheguei para a presidente, falei para ela assim, eu vou pegar o lugar da Aida. A mulher olhou para mim, até assustada, né? Falou, daí ela me contou, né? Falou, ô mulher prepotente essa daí. Passou. Aí eu fui atrás. Precisava de ser escritora, eu já era. Só que quem está lá dentro são doutoras, pós-doutorandas, pessoas formadas com 3, 4 faculdades, academia, né? Aí eu nem faculdade tinha terminado. Aí eu falei, puxa vida, e agora? Eu vou dar um jeito, mas eu vou entrar, porque eu quero ser um imortal. E eu vou atrás. E fui, fiz o meu currículo e os meus livros, sabe? Já tinha feito o meu livro e vai daqui, vai dali. Aí eu cheguei para uma amiga minha da academia já, né? E falei assim, amiga, o que eu preciso para entrar na academia? Eu preciso entrar na academia. Eu vou entrar na academia. Aquela determinação. Ela falou assim, faz 50 anos que você faz a tua história. Aí eu já fiquei mais contente, assim, né? Eu falei, puxa vida. E aí eu fiz tudo, fui, e você não adivinha que eu concorri com doutorandas, pós-doutorandas, e eu fui unânime à escolha? Sim. É o querer. Então, a Academia de Letras, para mim, foi um presente de Deus para selar. Coroar toda a sua história. Fechar com chave de ouro. Porque, olha, não tinha terminado a faculdade, como os outros. Sabe, não era a esquerda lá, né, naquele monte de mulheres formadas, de professoras, sabe? E a academia é maravilhosa. Hoje ela é um ícone no Brasil, sabe? Nós somos exemplo, sabe? A nível Brasil, a Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, a Flames, é muito importante. Isso fica para quem aí se auto-sabota, né? Que é aquela síndrome do impostor, né? Não, mas eu nunca vou conseguir porque eu não tenho mestrado, eu não tenho pós-doutorado. Exato. Isso você conseguiu lidar. Você cresceu na incubadora de autoconfiança. O teu pai foi, né? Te deixou muito confiante. Então, parabéns, mas foi a academia. Legal. Eu tinha que contar essa história. Foi muito linda. Legal. A pura determinação. O querer. E quando as atitudes falam mais alto do que querer e o a sua fazer, voz. né? Você não ficou esperando, né? A sua fala tem muito valor. Sabe, é um selo de concretização de coisas. Você falar.
É igual você fazer uma oração. Não faz uma oração só você falando lá. Você tem que falar para Deus, falar. Deus tem que ouvir. Então, até fazer uma oração, nós temos que ser claro, transparente. E a nossa voz tem poder. Nos fazer escutar. Exatamente. Palavras de afirmação diariamente, exatamente. né, Você falar, não acredito pensar, né? Ah, não, Deus sabe o que é o meu... Não, Deus quer ouvir o que você falar. Então, você fala, você ouve e Deus ouve. Tem aquele livro Milagre da Manhã, ele fala disso. A gente tem que ter palavras, frases prontas e todo dia você lê aquela frase para você internalizar e acreditar, entendeu? Eu sou forte, eu sou corajoso, eu posso, eu consigo. Eu tenho um hábito, eu achei engraçado quando ela falou, porque eu tenho um hábito todo dia de manhã acordar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá, né? Aí eu contemplo os meus filhos, vou pro banheiro, olho pro espelho e falo, cara, você é foda. É isso aí. Muito engraçado quando você falou, porque eu faço isso todos os dias. Comunicação forte, confiante, convicta. Isso é muito importante. Muito. Você tem muitas frases aqui que eu anotei que elas já estão tão internalizadas, né? Você deve fazer isso tanto tempo. É o estilo de vida dela. É o estilo de jeito vida. de viver, né? É estilo de vida. Ô, Leni, agora você pôde nos conhecer, nós conhecemos você também. Então, a gente já te considera como uma amiga. Você entendeu o nosso propósito aqui. Tem alguém que você, olhando aqui, fala, puxa, mas aquela pessoa tem uma história muito legal, que ela pode ajudar outras pessoas, que deveria estar conosco aqui? Tem alguém que você gostaria de indicar para estar com a gente aqui no podcast também? Olha, eu conheço muitas pessoas. Eu indicaria a Delasnie Vidaspati, que é a presidente da Aflams. Ela legal, é um ícone. Ela é um ícone. Tá, eu vou pegar, depois você me conecta com ela. Ela é maravilhosa, ela vai falar muita coisa bonita. Legal. Muito bom. Legal. Um ícone. E a gente tem uma mensagem final, né? A gente já tá encaminhando pro final. Peraí, antes da mensagem final. Fazendo uma retrospectiva aqui, talvez a habilidade de vendas foi o que te fez chegar até aqui. Sim. Que foi o que você fez quando você era criança, que você se destacou no Banco Itaú e nas suas lojas. Dá 3 dicas aí para quem está assistindo a gente, que de alguma forma quer aprender a vender ou não está sabendo vender. O que um bom vendedor precisa para ele conseguir bater as metas, conseguir convencer as pessoas de vender aquele produto? Tem alguma dica? O bom vendedor, ele tem que acreditar nele em primeiro lugar. Ele tem que acreditar no produto. E ele tem que ter o olho no olho para poder olhar para o cliente e falar assim, eu estou fazendo a diferença na sua vida com esse produto. Ele acreditar que a venda não é venda, é um servir. Ah, legal essa conexão, né? É um servir. Então, eu vou ser soma na sua vida. Eu não vou empurrar por empurrar essa caneca para você. Não, isso aqui é um negócio que você vai usar para isso. Você vai usar. Então, é a valorização. Então, todo bom vendedor, ele tem que pensar qual diferença o produto dele vai fazer na sua vida. E se não estiver conseguindo vender naquele dia, estiver ruim de venda, tem que ligar 10 vezes mais, 20 vezes mais? Veja bem, a venda, ela é persistência. É persistência. Se você tá ruim hoje, liga para 10 pessoas. Se ele não vier comprar hoje, 2 ou 3 vêm comprar amanhã. Você tem que ir atrás. Você tem que mostrar presença, fazer a diferença, sabe? Porque se você falar que tá ruim e você recuar, aí você não vende mesmo. Que é isso que o alheio quer. Então, você vá contra essa maré negativa. Você seja positiva, sabe? E fala, eu quero, eu posso, eu necessito e vou conseguir. Uau! Fechou com chave de ouro. Tem uma pessoa, não sei quem foi, mas fala, vender é ajudar. Se você gosta de ajudar as pessoas, venda. Exatamente. E vender é ajudar. E eu não vou vender por vender. Então, você vai colocar uma camisa, a camisa não tá boa, eu falo, ai, ficou linda. É mentira, isso não flui. Você não volta mais para comprar de mim. Percebem. Então, isso não ficou bom, isso aqui é melhor. Eu sou muito objetiva nas minhas vendas. Sabe, uma mãe de criança vai lá comprar uma correntinha fininha, eu falo, a primeira vez que ele pegar vai arrebentar, você não pode comprar essa corrente, você tem que comprar uma mais grossa. Ou então não compra agora, você não pode. É verdade. Como que eu vou ser soma na vida dela enganando ela?
É a Mulher Maravilha do Laço da Verdade. Falei pra você? Tudo a ver. Ué, tem que ser objetivo, não adianta, sabe? Deus tá vendo. Muito bom, muito bom. Nossa mensagem final é o seguinte, ó. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai passar para 8 bilhões de pessoas, todos os celulares, todos os lugares, não tem como escapar da mensagem da Leni. Se você tivesse essa oportunidade, Deus está te dando essa oportunidade de mandar uma mensagem para o mundo inteiro, olhando para essa câmera. Que mensagem você deixaria? Aquela câmera. A mensagem que eu deixo é a seguinte. Em primeiro lugar, se olhe no espelho, veja quem é você. O que você quer na vida? Que tamanho você quer ficar? Qual a diferença você irá fazer na vida das pessoas no decorrer da sua vida? Isso sim é o nosso legado. Você fazer a diferença na vida das pessoas, você servir, você ser humilde, você aprender todos os dias, você ensinar o que você pode e você escrever a sua história dia após dia. Isso sim é o seu legado. Uau, muito bom. Sensacional. Obrigado demais. Você, ó. Fala, Júnior. Fala aqui. Estamos chegando, acabou. Como vocês viram, foi um papo incrível. Realmente com uma pessoa que construiu a própria história de uma forma que vale ser reverenciada. Realmente é uma história que vale a pena não só ouvir, como contemplar. Obrigado, Nani. Muito obrigado mesmo, de coração. Demais, ó, foi... coração aberto. Foi muito legal. A gente sentiu isso aqui, né? Sentimos. Você assim, mostrou pra gente que o empreender realmente ele não tem limites, né? Empreender, assim, tem muita coisa pra você fazer. Mas o principal é você conhecer a própria realidade, conhecer quem você é. Se você não sabe quem você é, você não sabe onde está e você não sabe onde pode chegar, né? E uma das coisas que fica, num GPS, por exemplo, você precisa saber onde você tá, no Waze lá. Se você não souber onde você tá, não tem como você chegar em lugar nenhum, porque ele não sabe. E aí você precisa se conhecer, entender a própria realidade. Foi a lição que ficou pra mim aqui. Obrigado, tá? Foi uma mentoria de fato. E olha, tá? a persistência é tudo. Por exemplo, o Casa Blanca era uma casa de chá. Eu abri uma casa de chá para poder atender a loja, que é a Maison, que é do lado. Né? E daí ninguém toma chá aqui porque é calor. Daí transformei em café o Casa Blanca. No café não dá dinheiro, né? Então não dá dinheiro. Aí transformei em bistrô e foi um sucesso. E a gente não imaginava que fosse crescer tanto o Casa Blanca. Hoje está com mais de 20 funcionários. Olha aí. Sabe? 3 anos de vida só. Sabe? Mas é um sucesso. Daí fala assim, nossa, tudo que a Leni põe a mão flui. Mas as pessoas, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É isso aí. Se é da Leni, é bom. Muito trabalho. Exatamente. É isso aí. Ó, eu queria agradecer também, Leni, tá? Agradecer a Zanir, que acabou nos conectando depois. E me veio um insight aqui que você poderia ter se aposentado no banco, poderia ter tido uma outra história, né? Não essa que você teve hoje, que você escreveu. Então, acho que a mensagem que fica para quem assistiu, para quem está ouvindo a gente, é o seguinte: será que você conseguiu pôr em prática o teu sonho? Será que você sonha? Qual é o teu sonho? Né? Ou então, quanto que te pagaram para você fazer o que você está fazendo e você ter enterrado os seus sonhos? Né? Eu vi essa frase, está anotada aqui, ó. Quanto te pagaram para você fazer o que você faz hoje e desistir dos seus sonhos? Então, parabéns pela sua coragem, né? Que as pessoas que estejam nos ouvindo sintam essa coragem, se inspirem em você, né? Uma pessoa humilde, que veio do interior, que vendia coisas na rua e hoje construiu todo esse império, toda essa história linda de viver. Então, obrigada por você ter aberto o coração, ter contado pra gente. E com certeza alguém que está assistindo, se a gente impactar uma pessoa que está assistindo a gente, né? Verdade. Já tá pronto. E qualquer coisa, vai lá, filho, né? Vai lá, leva seu currículo lá, quem sabe, não é mesmo? Verdade. É isso, então, É isso, gente. Então, Falou. se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho, manda pra todo mundo, porque tá demais, cara. Tá incrível. Obrigado, tá? Vamos nessa? Obrigada, Então tá. querida. Valeu, Novocast. Beijo. Obrigada.